Alô, 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 boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, direto dos estúdios da TV Bandeirantes Minas, aqui no Alto da Raja, e daqui de cima você ouve a Nativa 103,9, você ouve a Band News FM 89,5, daqui sai o Jornal Metro, que você recebe nos principais cruzamentos e semáforos da região centro-sul da capital. Lembrando que hoje às 4h15 tem Dr. Stanley e o Brasil Gente aqui na tela da Band, e você não pode perder que hoje ele vai divulgar aqui o time que Dimar Oliveira torce. Doutor Stanley, a partir de 4h15 da tarde, aqui na tela da Band. Olha, hoje recebendo Alexandre Simões, os grandes jornalistas do nosso estado de Minas Gerais, aqui formando o trio com o Júnior Brasil e Dimar Oliveira, e você é nosso convidado até às 13h54. O Cruzeiro voltou da Bolívia, onde empatou com o Universitário de Sucre. O Simões estava dizendo aqui que foi um baita resultado. E já pensa no jogo de terça-feira contra o Huracan no Mineirão. Diogo Ramalho acompanhou tudo, sempre ele brincando nas 11. Vai, Ramalho! Boa tarde, meu amigo. Durante o desembarque do Cruzeiro aqui no aeroporto de Confins, ainda a repercussão do empate contra o Universitário de Sucre pela Libertadores da América. Para os jogadores, um ponto satisfatório. Dá para você buscar o resultado em casa, então a gente... Claro que trabalhou para vencer, mas o empate não é um mau resultado. De acordo com as circunstâncias, com a altitude, um jogo fora de casa, a adaptação no campo no primeiro tempo, o empate acabou sendo um bom negócio, que fora de casa o empate nunca é ruim na Libertadores, é contra uma equipe que em seus domínios também ofereceram um certo perigo. Agora é pensar em Campeonato Mineiro. O Cruzeiro amanhã vai a Juiz de Fora encarar o Tupi. Marcelo Oliveira deve mandar a campo um time alternativo. Joel, expulso na Bolívia, deve ir para o jogo. Eu acho que eu fui um pouquinho infeliz no lance, porque eu fui tentar impedir ele de acionar um contra-ataque e acabei atingindo ele. Tentei ajudar e infelizmente acabou acontecendo. Eu estou à disposição do Campeonato Mineiro, estou em total condição de jogo. Contra o Galo do Interior, time reserva, porque já na próxima terça-feira volta à pauta a Libertadores da América. Pela competição continental, o Cruzeiro recebe no Mineirão o Huracan da Argentina. É com você, Everton. Um abraço. Tô te achando meio frescão no ar, hein? Olá, Everton. Um abraço. Fala igual homem, pô. Vou te dar mais uma chance. Na próxima, hora que você vier trazer os detalhes do treino de hoje, eu vou te dar mais uma chance de parar com esse negócio de boa tarde, meu amigo Everton. Para com isso. Fala que nem homem, pô. Tem que falar que nem você, Dimar, igual homem. Ô, Dimar, o Júnior Brasil quis mexer com o nosso sentimento aqui agora, né? Tá trazendo notícia lá de treino do Atlético, que coisa. Mas eu queria que você falasse, daqui a pouco nós vamos falar do treino de hoje, da chegada do Cruzeiro. O Simões chegou aqui dizendo que foi um grande resultado e tal. Você não disse isso, não, falou Simões? isso? Mas quem Você falou isso, Alessandro? Mas quem falou? Nunca, né? Aliás, deixa eu começar com o Simões, porque ele é convidado, você está aqui todo dia. O Simões, foi mesmo? Você achou um grande resultado? Você achou um péssimo resultado contra o Universitário de Sucre? E o que você espera desse jogo de terça-feira contra o Huracan? Nós estaremos juntos lá no estádio, vamos sentar um do lado do outro. Quero ver ter cadeira para isso. Boa tarde, Simões. Como é que chama seu filho? Bernardo. Bernardo, grande Bernardo. Um abraço para você aí, meu querido. Ontem eu liguei lá, bati um papo com ele pelo telefone. Bernardo e Pedro estão lá assistindo. Mas, Everton, a questão é a seguinte, né? O Cruzeiro, os times brasileiros precisam aprender a jogar Libertadores, né? Libertadores tem altitude, tem que saber jogar. O que estranha nessa história toda é que o Arrascaeta saiu cansado com 14 minutos. Ano passado ele jogou em Huancayo, que é 3.200, jogou o tempo inteiro, fez gol no segundo tempo. Então, quer dizer, por que quando ele joga no Uruguai, ele aguenta jogar os 90 minutos, faz gol no segundo tempo, corre no Brasil, fica, tá cansado. Então, é difícil, é complicado realmente, já tive na altitude várias vezes, mas você tem que se armar, treinar para jogar assim, entendeu? Você vê os argentinos, os uruguaios, chineses vão jogar lá, eles seguram o primeiro tempo, armam a retranca mesmo. No segundo tempo, o time da casa já está mais cansado, dá um equilíbrio físico maior, tenta um contra-ataque. Então, precisa se armar. Não adianta achar que vai jogar na altitude. Na saída de bola, de Mara, você deve ter visto isso, quase que na saída de bola, recuaram a bola para o goleiro, o Damião só correndo atrás do goleiro. Verdade. Quer dizer, isso é atitude para jogar na altitude. Então, o futebol brasileiro precisa aprender a jogar na altitude. Então, o resultado, para mim, não foi bom pela fragilidade do Sucre. E agora obriga o Cruzeiro a vencer o Huracan. Nós ganhamos as últimas edições, com exceção da edição do ano passado com o São Lourenço, mas viram uma sequência de Atlético... Corinthians, Santos e Internacional, né? Foram os 4 últimos campeões do futebol brasileiro, campeões da Libertadores.
E quando eu vejo, Dimara, como eu vi ontem o Santa Fé contra o Colo-Colo, eu vejo que nós realmente, a pegada do futebol brasileiro na Libertadores precisa mudar. Porque é um jogo de mais virilidade, é um jogo de mais pegada. E os nossos times brasileiros, eu acho que eles cadenciam demais e tal. Atlético e Cruzeiro está na mesma pegada. O Cruzeiro foi lá contra a Universidade de Sucre, toca a bola e tal, com exceção da voadora do Joel Cruel, né, que fez jus ao apelido, deu uma voadora e tal. Mas cadencia demais o jogo, fica aquele jogo meio bundinha, toca daqui, toca dali e tal, sabe? O que você pensa disso, Dimara? Porque ontem, na hora do jogo do Santa Fé contra o Colo-Colo, você ficou o tempo inteiro mandando mensagem dizendo isso aí é o verdadeiro futebol sul-americano. E aí, Dimara? Boa tarde. Eu fiz isso, né? Boa tarde. Você não fez? Mas quem fez? Você viu que ele concordou comigo, que o resultado foi péssimo, foi bom, né? Você estava... O Felipe está me lembrando que vocês estavam no karaokê ontem. Vocês dois estavam no karaokê. Mas não cantamos, não. Só fomos votar. Cleiton Borges, armou lá toda a galera, mas sem a gente cantar. Vamos votar. Cantou no microfone, né, Brasil? Não, muito bem, Dimara. Não é meu perfil. Porque cantando, você imagina a situação. Olha só, e não pode confundir isso que o Everton falou com o tal do espírito da Libertadores. Não é um espírito que baixa e que é diferente, não é nada disso, não. É uma vontade, uma inteligência de jogo que passa por um planejamento de onde você vai jogar. O que a gente viu do Cruzeiro foi um desespero de resolver uma situação e que não era isso que ia fazer com que ele saísse de lá com a vitória. E o que mais assusta é que são jogadores extremamente experientes. Quando você fala a questão do Arrascaeta, que foram as palavras que o Marcelo se utilizou e citou os 3 jogos que ele jogou na altitude, né? E que ele esperava muito mais dele por causa disso. Só que, quando você... O que se falou do Arrascaeta? Que a armação estava toda com ele, que ele que estava levando o time, né? Que as ações estavam com ele. Só que nesse tipo de situação com altitude, você tem que ser um pouco mais inteligente neste momento. É não correr errado, é não se desgastar à toa, mas isso também parte de um esquema de jogo. Não dá para sair para cima do adversário, mesmo você tendo a certeza da fragilidade dele, porque uma hora essa fragilidade vai aparecer. Vai aparecer quando o seu time se utilizar de algum momento de velocidade, um contra-ataque importante. Então, é preciso ter isso. A gente reclamou tanto na última temporada que faltava para o Cruzeiro um jogador com essa inteligência de jogo, né? O cara que para e fala assim, peraí, vamos com calma, vamos fazer assim, vamos tocar, vamos fazer isso. E não sei se encontrou, porque pelo menos no primeiro jogo, onde você tem esse reflexo da altitude, a gente não acompanhou isso no Cruzeiro. Ô Brasil, você acha que... A Dimara falou, o Simões e a Dimara falaram de correr errado, né, que esse espírito de Libertadores pode passar também por um planejamento, saber com quem você vai jogar, onde você vai jogar, estudar muito o seu adversário. Você acha que, por exemplo, aquele lance do Joel, aquela voadora do Joel no campo de ataque, na saída de bola do adversário, que tem limitações técnicas absurdas. Você acha que aquilo ali mostra que o psicológico dos caras já ficam meio afetados quando vão jogar na altitude, Brasil? Boa tarde. Eu acho até que não chega afetado pela altitude. Grande abraço, Everton, Simões, Gilmar, amigos. Eu entendo o seguinte, ele é novo, ele é um garoto, o cara entra, ele quer mostrar, pô, tô entrando, de repente eu decido o jogo aqui, o cara entra num apetite acima da média e acabou extrapolando. Diferente do Williams, que mostrou o cartão de visita, aqui não tem brincadeira não, ele deu um carrinho rasgando, poderia, se fosse aqui na arbitragem brasileira, até ter sido punido, mas na Libertadores tudo isso aí há uma certa condescendência. E esse espírito o Williams está trazendo para o Cruzeiro. Hoje, sem dúvida alguma, o Cruzeiro é um time de mais pegada. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Agora, eu volto a afirmar, para mim o resultado foi bom, porque o Cruzeiro ainda é um time em formação, é um time que mudou muito com relação ao time do ano passado para a equipe desse ano. Então, para mim, o resultado foi bom sim. O correr errado se aplica na altitude, que você não pode sair correndo sabendo que tem pouco gás. Agora, ontem você falou, a gente comentou sobre o assunto, mas eu fico um pouquinho com o que o Alexandre falou. Você tem uma Arrascaeta, 3 minutos, 5 antes dele sair, ele fez uma jogada que ele enfileirou 4 e quase fez o gol. Numa hora dessa, filhinho, por favor, continua, fica. Você está com a língua de fora, mas você é melhor que a maioria, você tem que ficar. E aí o cara tem que ir para o sacrifício. Até porque, no planejamento que você está falando, e eu entendo que o Marcelo faz isso muito bem, o Arrascaeta não vai jogar esse fim de semana. Ele tem um tempo para descansar.
Ah, não, falou pro Marcelo, não falou tô pro legal. Marcelo. Eu acho que nessa hora, filho, o Marcelo revelou na coletiva. Você tem que ficar e você tem que jogar, você pode fazer a diferença. E dentro do planejamento agora é o time reserva. E aí o cara ia descansar para se recuperar para o jogo de terça. Reserva então ele inteiro. tinha que continuar. Não, reserva inteira, mas é a maioria, vai ser preservado. Sim, mas o que eu estou dizendo dessa questão do Arrascaeta que o Alexandre falou é o seguinte, o treinador também tem que confiar naquilo que o jogador passa para ele. Você vai fazer o quê? Mas às vezes tem hora, filho. Você vai fazer o quê? Eu acho muito complicado. Tanto e o Arrascaeta chegou ontem dizendo no aeroporto que ele aguentava jogar. Pois é o que eu disse aqui. E o Marcelo não quis responder sobre isso. Então, qual que é a situação? No momento desse, tem que ter o diálogo. Viu, ele aguentava. Exato. Isso é Mas dentro do que o Júnior falou, a gente viu o jogo do Santa Fé ontem, eu acho que sim, quando você tem um jogador de tanta qualidade, igual o Pérez é o maestro do Santa Fé. Isso. O time corre para o Pérez jogar. Nós não vamos comparar o Pérez com o Arrascaeta. O Pérez é um veterano, o Arrascaeta é um garoto, mas eu acho que tem muito mais qualidade. Mas eu acho que passa muito pelo que aconteceu com o Atlético em 2013. O time corria para o Ronaldinho Gaúcho jogar. Sim. Não vamos comparar a Arrascaeta com o Ronaldinho Gaúcho. 2013, mas quando você, quando você Alex. tem um jogador que tem essa capacidade, e o Arrascaeta tem de enfiar uma bola, de criar um lance muito maior do que do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro é mais um carregador de bola, o Arrascaeta é um pensador de jogo, eu acho que você precisa preservar esse jogador e dar a ele uma condição maior de explorar o que ele tem como capacidade. O Omar Pérez, ele corre numa faixa de campo e ele não abre mão dela, até porque ele não tem saúde para isso. E recua muito, reparou? Mas ele recua para o círculo do meio campo e a enfiada de bola dele é perfeita. Sempre. Como ele tem ele tem muita qualidade, entendeu? Ele mete lançamento para os caras de velocidade o tempo todo e ele não marca. Não é que ele não marca, passa pelo setor dele, mas ele não ele tem ocupa essa espaço, mas não tem essa necessidade. É o que a gente estava dizendo, porque como o Cruzeiro tem informação, ainda não tem a decisão, claro. É difícil, principalmente do meio campo, do quarteto, não tem. Então eu acho que é importante pensar nisso, sabe? Você pega o Arrascaeta e deixa o Arrascaeta jogar e põe ele para correr para ele. Eu acho que a entrada do Williams nesse meio campo pode ser providencial. E um detalhe, para mim o Williams vai ser um jogador que vai ter o carinho da torcida, porque o torcedor aceita qualquer coisa. Limitação técnica, uma omissão, o torcedor não aceita. Jogador que esconde do jogo, medroso, e isso o Williams não tem. Pelo contrário, é um jogador de extrema virilidade. Então, de repente, pode chamar atenção, porque o cara não vai para perder em dividida. O torcedor gosta de perder o Fabrício, tudo bem, o Goulart era um cara de muita raça, mas desde a perda do Fabrício, o Cruzeiro não teve outro jogador com esse perfil, não. Eu acho que o Williams, ele até extrapola em muitos lances, sem dúvida, é o cara que mais fez falta, é um jogador que os outros jogadores entendem que ele é muito violento. Se ele tiver a cabeça e souber dosar um pouquinho, ele vai fazer diferença. E o exemplo, não vamos longe, não. É o Donizete que a gente tem aqui e a gente elogia. O Pierre agora, pelo momento, né, que está na reserva, mas o Donizete é a realidade. A gente elogia lá, não vai elogiar aqui. Então mas o torcedor do Cruzeiro vai ter que aprender também essa diferença que o Alexandre falava, e o Júnior chegou a falar isso na transmissão da Itatiaia, que eu estava acompanhando. É diferente quando você tem Ricardo Goulart e Everton Ribeiro dividindo a função. O Arrascaeta, a função é dele. Aí você compara ao Alex. A comparação ao Alex não é ao futebol, ao quê? Porque ele tem muito para amadurecer. Eu cheguei a conversar com o Alex sobre isso. Ele tem muito a amadurecer. Não, a gente não está dizendo que ele é o Alex, mas é a função, é o tipo de jogador. A situação que ele vai colocar é essa, de inteligência, de pensar o jogo. Ele não divide essa função com ninguém. A bola vai passar no pé dele, porque tem que passar pelo pé dele. Só que a torcida tem que aprender a conviver com uma forma de jogar diferente do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente volta para falar mais do Cruzeiro, porque no Galo o assunto não é outro. O mau preparo físico que a equipe vem demonstrando, o excesso de contusões, a gente questionou muito isso aqui durante a semana, né? E a Gisele Ramos, a mãe do Dieguito, traz as informações e depois a gente discute aqui. Roda aí. O ano mal começou e o departamento médico do Atlético já tem quase um time inteiro em tratamento. A lista é grande. Guilherme, Heron, Douglas Santos, Giovanni Augusto, Lucas Prato, Marcos Rocha, Jô e Pedro Botelho. E para piorar, o zagueiro e capitão Leonardo Silva fraturou o dedo da mão. Desfalques que têm sido um problemão neste início de temporada. As contusões acontecem no futebol porque ao alto nível de competição
competição que são os jogos, muita corpo a corpo, muita marcação, intensidade muito alta, e acontece que acabam acontecendo as lesões, e por mais que nós façamos aqui trabalho de prevenção, com a fisioterapia, a recuperação, as coisas vão acontecer, e essas já aconteceram, e com certeza vamos ter outras durante o ano. Vamos procurar evitar? Vamos, mas é impossível você dizer que não vai haver mais lesões. Quase um mês de pré-temporada e trabalho intenso para começar o ano bem. Mas quando a bola rolou, as lesões foram surgindo. E a explicação? É uma ansiedade muito grande pelos resultados negativos, a cobrança grande da torcida, e jogador como nós são seres humanos, sentem, né? E aí vem a consequência de achar que a equipe não está correndo ou que está faltando condição física. Difícil também encontrar respostas para o momento do time que vem de 3 derrotas consecutivas, 2 na Libertadores e 1 no Campeonato Mineiro. E no lugar de explicações, um desabafo. Quando perde, ninguém presta, né? Aquele jogador que era bom não presta mais, aquele que é velho, que estava jogando muito, já tem que ir embora. Aquele que está há muito tempo tem que ir embora. Ninguém está de sacanagem aqui, ninguém quer perder, pode ter certeza. Ainda mais nós que temos um retrospecto muito bom aqui dentro de casa. Mas está todo mundo focado, todo mundo em paz ali, conversamos bastante, para não ter desconfiança entre nós, que a gente vai dar a volta por cima. Titular absoluto no esquema de Levir Coupe, Donizete diz estar 100% fisicamente e sabe o que fazer para se preservar dentro de campo. Tem que dosar também, né? Pode ficar correndo que nem um maluco. Você pega a Libertadores, só cara rodado, tudo cara experiente que roda a bola, segura a bola, não corre errado. Nossas 2 equipes do ano passado e 2013, era desse jeito, a gente segurava o jogo, acelerava na hora certa, então todo mundo descansado. Hoje é mais moleque, hoje é mais correria, hoje a bola bate lá na frente, às vezes você está saindo, a bola já está voltando, dando contra-ataque, é difícil, então você acaba tendo um desgaste maior. Chega no final do jogo, você não aguenta correr. Para enfrentar o Guarani no domingo, Donizete aposta em força máxima. Afinal, é hora de dar a volta por cima. Tem que ir, lógico, está perdendo, tem que buscar uma formação boa, uma equipe certa, correta, que volte a vencer. E domingo é o momento, sempre o próximo jogo é o momento. A gente não entra para brincar, e tenho certeza que domingo vamos entrar muito bem lá e vamos buscar essa vitória. Esse aí é monstro, esse tem espírito de Libertadores. Agora, tem que concatenar melhor as ideias aí, ô Donizete, porque você, não sei se foi contra o Colo-Colo, você disse que o time estava uma merda em campo. Né? E aí, então, quer dizer, não é que o jogador, quando perde, não presta mais, não é isso. É que a gente costuma, estou dizendo, falando por nós aqui que estamos aqui no programa diariamente, a gente costuma questionar a titularidade de algumas peças, não é? Então, você, por exemplo, é titular absoluto, não é? Mas é um time que hoje não pode jogar com o Jô, não pode jogar com o André, o Conceição não tem a menor possibilidade. Então, eu acho que de sacanagem estava quem trouxe, não é? Principalmente o Conceição. Se na base você não tiver um lateral que joga mais com o Conceição, fecha a base. Não é, André Figueiredo? Que são monstros, inclusive, baita profissional. Então, é importante destacar que as ideias precisam ser concatenadas. Não é que quando perde, ninguém presta. O torcedor tem o direito, é passional. Aqui a gente analisa com responsabilidade e vê que se você disser que o Michael Suel tem condição de ser titular no Atlético e o Atlético ganhar uma Libertadores, eu paro. A mesma coisa se aplica ao Botelho, sabe? Ao Patrick. A diferença técnica entre o Patrick e o Marcos Rocha é um negócio que é daqui até lá na Macedônia. Não dá nem para comparar. O Douglas Santos com o Botelho é um negócio absurdo, sabe? Agora, eu ainda acho que o time está correndo errado. Acho que não é tanto o problema do trabalho físico, Brasil. Quem sou eu para questionar o trabalho do Mel? Quem sou eu? Eu acho que o time está correndo errado, mal posicionado, e quando ele é mal escalado, na saída, ele é mal escalado, ele corre errado, sabe? E automaticamente compromete o trabalho físico do Mel, porque o time mal posicionado custa derrotas e mais derrotas, que é o que a gente está vendo o Atlético passar. E aí, Brasil? Você falou muita coisa com muita propriedade. Primeiro, o Rodolfo Mel é profissional, é sério, correto, capaz. Acredito que pode modificar essa situação, mas avaliando o resultado do trabalho dele, não está legal. Isso é evidente. A gente pega, não vamos longe, não. Olha o Corinthians correndo. O Corinthians corre bem, está correndo
muito. Cruzeiro não dá para comparar, porque foi um time que passou por uma transformação maior. O Atlético está com desfalques significativos e com jogadores que não têm qualificação. Mas mesmo aqueles que têm a qualificação não estão conseguindo correr. Então algo precisa ser detectado e o time está colocando a língua de fora. Isso é fato. Agora, o Rodolfo Mel falou uma questão que a gente não pode descartar, o emocional. E pesa muito, sim, a cobrança. O próprio Patrick, ele tem uma dificuldade de jogar com o torcedor do lado, que é algo absurdo. Então tem que parar ele não pode vestir a camisa do atleta. Ele não pode. Todo respeito ali ao cara que é profissional, foi muito bem no esporte, mas há uma diferença muito grande do esporte para o Atlético. Isso é evidente. As furadas de bola, os passes errados, ele não pode ser colocado como solução e alternativa. Quanto ao que o Donizete falou, não sei com o que eu fico. O Donizete, no final do jogo, falou, o time tá uma M. Ele falou pode isso. Falar merda, pô. Você não podia falar merda ele falou isso agora, não, já é bom. Ninguém falou que ninguém tá brincando, de jeito algum. Ninguém. Mas o que a gente fala é que falta qualificação, falta sim. Emerson Conceição, Patrick, André, Pedro Botelho, principalmente o André, não dá. Não dá alguém acreditar que o André vai mudar e vai levar o Atlético ao final de uma Libertadores. Isso aí não dá. Então a gente cobra com relação à qualidade desses jogadores. Não tem ninguém brincando, a gente sabe disso. O trabalho do Levi ele tem crédito, é muito sério. Pode modificar esse quadro da mesma forma com a preparação física. Mas contar com esses caras, não dá. Ô Simões, você acha, o que você acha? Por que os adversários do Atlético entram com tanta facilidade hoje na defesa atleticana e o que pode ser feito para mudar esse quadro? Olha, eu acho que a história que a gente falou várias vezes no ano passado, quando eles se enfrentaram na final da Copa do Brasil, nesse início de temporada ela está sendo clara, né? A gente dizia que o Atlético tinha um melhor time e o Cruzeiro tinha um melhor grupo. E isso está evidente, né? O Cruzeiro sai o titular entre o reserva, eu acho que não existe muita diferença técnica entre os jogadores. No Atlético é uma distância gigante, né? Então, o que acontece? O Atlético sofreu com lesões. O Marcos Rocha, para mim, ele exerce no Atlético uma função que o Nonato exerceu no Cruzeiro nos anos 90. É um lateral que arma o time. Então, eu vejo o Marcos Rocha hoje como o jogador mais importante do time do Atlético. Então, faz muita falta, principalmente desse ponto de vista ofensivo, de liderança. O Douglas Santos vinha muito bem, né? Então, aí o Lucas Prato perde a referência, entra Jô e André. Eu acho que isso foi um erro absurdo, porque o Atlético não precisava tratar a situação dos três, como tratou no ano passado, de é rescisão, aí é demitido por justa causa, e de repente os caras voltam. Ninguém entendeu nada. Aí fica uma situação desmoraliza complicada. Até o comando. Fica uma situação complicada porque fica-se meio perdido. Então eu acho que quando o Levi coloca, não existe a sintonia, não tem a coisa, eu acho que então está acontecendo alguma coisa, né? E o ambiente de trabalho é fundamental. Então, se o Levi está vendo isso, eu acho que isso é o principal a ser corrigido, porque é o que está acontecendo de mais grave. Agora, sem dúvida, é o que o Júnior colocou, a Edmara colocou, a reposição do Atlético é muito ruim, né? O time reserva do Atlético é muito fraco. Então, não adianta que qualquer titular faz muita falta. E aí mas ver a quando eles melhora, voltam. quando o Levi fala hoje, igual ele falou que o Maxwell não vai ser mais titular. Nossa Senhora, o Maxwell, até falei esqueci dele. Pois é, gente. Mas convenhamos, Mara. Peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas demorou esse tempo. Hoje ele não é mais titular. Mas por que semana passada ele foi e na semana retrasada ele não era? Não estou entendendo. Mas é isso que eu estou dizendo. Pelo menos hoje ele apresenta, de todos os questionamentos que a gente está fazendo, e tudo bem que ele não falou nada do André, né? Quer dizer, pelo jeito é ele que está por ali ainda. Mas já se começa a pensar numa outra circunstância. Ele já está repensando algumas coisas. Eu acho, Everton, e o Levi, por mais que ele tenha mudado e mudou muito, né? A gente que acompanha ele mudou muito. Algumas coisas do Levi, elas continuaram meio que impregnadas nele. Inclusive uma chamada teimosia em alguns momentos, com algum jogador que ele coloca na cabeça, que enquanto a coisa da vaca não vai pro brejo, ele acredita em recuperar o cara. Então, isso aí já é uma definição. Não é uma coisa. Agora, como é que vai ser esse time? É o quê? É a chance do Carlos? É a movimentação do Carlos? É por aí? Ou o André vai ficar lá na frente do jeito que ele fica o tempo inteiro olhando para trás para ver quem vem, vai indo para trás ao contrário? Não pode comprometer o time. É isso que eu tô falando, esse Júnior. É o ponto, E a definição do Carlos? Se acontecer alguma coisa com o Carlos, eu disse se aconteceu. Fora das quatro linhas, nos bastidores e tal, e se houve uma punição ao Carlos, e por isso que ele foi, né, tirado dessa titularidade, não se prejudicou o jogador, se prejudicou o time? É isso que eu gostaria de entender. Ele estava reintegrando o cara, eu entendo perfeitamente, e já falei aqui algumas vezes,
que você questionar algumas atitudes do Levi, entre aspas, é até perigoso, porque ele fez tanta maluquice no passado e ganhou 2 títulos importantes, lógico. E deitou em cima, já falamos aqui, né, arrebentou com o Corinthians, veio depois de sofrer um gol do Flamengo, foi lá e virou, pegou seu principal rival e venceu os 2 fácil. E taticamente, trabalhando taticamente. Né? E o time certinho, encaixadinho, aí vira o ano, na minha opinião. Por que isso não acontece? Porque você mudou o time, Levi. Porque você mudou o time. Contra o Shakhtar você jogou de um jeito. Aí você vem mudando, daqui a pouco você mete o Michael Suel, põe o André e o Jô para jogar. Esses caras não jogaram no passado e o time estava voando. Aí você pega 2 meninos da base que não são craques, mas que são bons jogadores, e esses meninos voando, você quebra o ritmo dos meninos na virada do ano, mete como terceiro reserva para preferir jogadores que não levam o clube a sério. E que não podem crescer, os dois podem crescer. Agora, o Dodô, um menino que entrava, fazia acontecer, ele não foi morto não, mas foi abalado, porque foi colocado seu terceiro, ele tá mais tímido. Aí então. O Carlos, no momento que estava bem, mudou o esquema, e o Carlos faz falta sim, todo mundo sabe disso. E a prova é evidente dentro de campo que está acontecendo, aquilo que você falou ontem. O cara que pega, a coisa básica é o quê? Vou acompanhar a subida do lateral e marcar, dar aquele primeiro combate, para deixar depois pro básico. Ele faz isso, mas o Suel não faz isso. Isso é básico no futebol moderno. Eu vi gente ontem esculhambando o Lucas Cândido. Foi muito bem. No Twitter. Foi bem. Esculhambando o Lucas Cândido. O Lucas Cândido foi corrigir no segundo tempo um buraco da saída do Donizete e ficava as costas livres. Mas quem tinha que acompanhar? O Michael Suel, e ele não conseguiu acompanhar. Nem um Dátulo. Isso é uma coisa básica do futebol moderno, Simão. Mas tem outra coisa também, né? Ninguém perde Diego Tardelli e Guilherme, que não jogou ainda, impunemente. Não, e o Bernardo, e o Ronaldinho. Mas se a gente pegar do ano passado, embora o Guilherme não tenha jogado a final da Copa do Brasil, mas ele foi até, né? O Guilherme é um jogador diferenciado. Eu, inclusive, acho que mesmo quando tinha Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Tardelli, o Guilherme é o maior craque que tem no futebol mineiro. Craque, na expressão da palavra, de qualidade, de ter a leitura do jogo, de tudo. E o Diego Tardelli era simplesmente centroavante titular da seleção brasileira no ano passado. Então, voando, né? Exatamente. E então perde esses dois. Exato. Aí você perde esses 2 jogadores, a gente começa a perceber que ali, o cara que comandava aquela movimentação do ataque do Atlético, o Luan era só mais um, o Dátulo era só mais um. Agora eles são protagonistas e eles não estão conseguindo. Exatamente. Brasil, deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero que a Edmara também responda a mesma pergunta. Você acha que está faltando no Atlético, para uma Libertadores, jogadores cascudos, como tinha quando foi campeão? É difícil falar, porque você perdeu o Tardelli, e o Tardelli a gente falou que ele é insubstituível. O Michael Suel, quando veio, todos nós elogiamos, mas não deu certo. Então, quando você fica numa expectativa de um jogador que ele corresponda e ele não corresponde, e o que é pior, ele não dá mostras de que pode evoluir, é preocupante. Agora, Douglas Santos é novo, mas tem qualidade. O passado dele é um passado que o referenda a ser um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Fato, Marcos Rocha é o melhor há anos. Aquilo que o Simões falou, o cara que dá alternativa de jogo, um cara consciente, se posiciona muito bem. Então, só aí você já tem 2 jogadores que são extraordinários. Você vai no próprio Guilherme e tantos outros. Então, há essa possibilidade daqueles que têm a qualidade, mas estão fazendo falta e falta demais. Mas o Guilherme, sem renovar contrato, e na mas situação que ele estão falando que vai renovar, pô. Mas tem que renovar. Então, tá, agora que já colocou todo mundo, já viu qual é a experiência, já viu as dificuldades. Alguém aqui tem alguma dúvida que precisa renovar o contrato com o Guilherme? Onde é que você vai achar um jogador? Tem gente que fala assim, o Atlético se entender que o grupo precisa ser maior para a Libertadores, aí muito de referência em relação ao Cruzeiro. Não é grupo maior, é grupo qualificado. A diferença é muito grande. Você acha que deve renovar com o Guilherme e fazer um trabalho especial para ele não estourar o músculo? Claro, é isso? O trabalho estava sendo Mas renova. Só paga o que ele quer. Na sua opinião, tem que pagar o que ele quer. Porque aquele detalhe, você não paga o que o Guilherme quer, abre mão do Guilherme, eu sei que o custo-benefício dele não é bom. Mas eu estou dizendo o seguinte, você não paga o que ele quer, abre mão dele, aí traz um cabeça de bagre, pagando 2 vezes a diferença. Já está na hora do Atlético repensar isso e abrir um pouco. O Prato é um cara que é cascudo, você falou. Agora o Guilherme é o cara que pode ser o craque do time. Eu fui contra o valor que ele está pedindo, é muito alto, mas é hora do Atlético... Quanto que é, Brasil? Reabrir, acho que falaram em torno de 450 mil reais. É hora do Atlético reabrir a negociação e aumentar um catiquinho. Não é chegar nos 450, não. Mas aumentar um pouco, buscar uma composição. Deixa eu ver o Leandro Donizete mais uma vez aqui, falando que ele afirmando que o grupo não está rachado. Então ele fala e vamos ver o que diz aí, porque eu até agora não vi. Você já viu essa sonora?
Até agora eu não vi. Roda aí, o Donizete. Tá todo mundo focado, todo mundo falando a mesma língua, não tem briga, não tem nada. A diferença do ano passado para cá é que a gente não está conseguindo fazer as jogadas. Ano passado todo mundo muito bem taticamente, tecnicamente. Esse ano não está fluindo, não está dando certo, faz parte. Então, tenho certeza que vou melhorar ainda isso aí. Olha, o que me estranhou, inclusive, Simões, foi que nesse jogo contra o Atlas, por várias vezes, eu não sei se já cansado, a bola seria passada para o Luan, ou estava no pé do Luan, ele tentava passar, perdia, ele batia a mão na perna e andava andando, se lamentando. Em outras épocas, ele correria atrás. Olha, Everton, acho que duas mexidas que o Levi fez, acho que elas foram desastrosas. A saída de um volante lá em Santiago, do Rafael Carioca, para entrar o Dodô, desequilibrou o time de vez, que já estava perdendo. E a saída do Leandro Donizete para entrar do Cárdenas também, porque o Atlético perdeu. Aí a impressão que passou para a gente é de que Luan, Dátulo, os jogadores, que o Atlético começou pior. Né? O Atlas teve 2, 3 grandes chances, poderia ter... 2 minutos. Exatamente. Depois o Atlético equilibrou o jogo e terminou o primeiro tempo mandando no jogo. Então, eu achei a mudança desnecessária e bagunçou o time. Por quê? Porque aí fica o Luan querendo acompanhar, aí ele vê o buraco lá do outro lado, o Michael Silva não acompanha, aí o Dátulo tinha que virar segundo volante, aí não vira, aí tromba com o Cárdenas. Aí quando entrou o Dodô, ficaram 3 meias, aí fica aquela... Entendeu? Então, por mais que o Parreira esteja completamente em baixa, né, mas é uma definição perfeita de futebol, futebol é um esporte de equilíbrio. Né? Você tem que ter um equilíbrio, o time precisa ser equilibrado. E eu acho que essas duas mudanças que o Levi fez, tirando os volantes, né, desequilibrou o time. O time ficou meio perdido no que fazer. E aí as laterais ficaram abertas e o Atlético acabou perdendo o jogo para o Colo-Colo numa jogada nas costas do Patrick e perdeu o jogo para o Atlas numa jogada na enfiada ali, que o Ed Carlos tentou fazer uma linha de impedimento. Eu não sei se ele treina aquilo, mas ele deu um passo para trás, né, para sair para frente, não entendi o que ele pretendeu. Então, pegadinha do Malandro. Exatamente. É uma situação que ficou, mas por quê? Porque estava completamente aberto, o time já no desespero para tentar essa vitória. Então, eu acho que... E foram nos 2 jogos, porque no jogo do Colo-Colo também a gente falou aqui que o Dátulo colocava a mão na cintura, não tinha ninguém para passar a bola. Vamos combinar que isso aconteceu. E nesse último jogo com o Luan expressou muito mais em campo o que ele estava sentindo. Mas eu acho que é o jogador olhando para a desorganização de si mesmo, né? Não só dele, mas dos seus companheiros, da forma como acontecia. Quantas vezes a gente viu... E o próprio André, vamos fazer justiça no sentido, o André foi buscar instrução com o Levi um monte de vezes, porque ele não conseguia sair. Ele não conseguia sair de marcação de frente, ele não conseguia que a bola chegasse, ele não conseguia nada. E ele ia lá e tentava explicar. Ele tentou explicar. Agora, o time todo vendo isso, o Luan, o Dátulo, o André, eles estavam procurando uma saída. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, eu quero saber se isso é maluquice. Como está muito fácil entrar na defesa atleticana, seria algo maluco contra o Santa Fé, presta atenção, se o Marcos Rocha volta, você mete Pierre Donizete, presta atenção, prende mais o lateral esquerdo, pode ser até o Douglas Santos, digamos que seja o Douglas Santos. Aí você mete no meio campo o Lucas Cândido com o Cárdenas, o Luan e o Prato e libera o Marcos Rocha? Para ser esse quarto homem de frente, um lateral que avança mais. É meio loucura. Você está sacando o Dátulo do time. Eu não tiraria ele ainda não. É interessante você estar dando um espaço para o Lucas Cândido. É interessante, mas eu entendo que ele marcação e ele chega mas bem ele ali ainda está voltando. Também. O que eu entendo que pode acontecer, e não vai ser surpresa uma hora, o Atlético vai perder, mas pode compensar, uma volta de um Pierre. Tá fácil demais entrar, hein? Um cara mais mordedor e liberar um pouco o Donizete, que ele sabe fazer isso. Então você ter o Carioca, que ano passado terminou bem, sendo um cara de uma saída de bola, de um passe, mas esse ano não fez uma partida boa, talvez seja a hora sim de repensar. O Pierre não sei o quê, mas talvez é momento. O momento pede isso, a gente tem que ter a leitura até do seu momento. Tem hora que é preferível você fortalecer, se fechar um pouco mais para consolidar depois resultados positivos. Aí um Pierre e um Donizete é interessante. Não, porque o Lucas Cândido, ele povoaria esse meio campo, ele é muito forte fisicamente, não tira pé de dividida, bate bem de meia distância, o Atlético não chuta gol. Que é importantíssimo. Tem velocidade, apesar de ser muito alto, muito forte.
cai muito bem pelas pontas para fazer um cruzamento, é inteligente. Então esse jogador funciona, porque é o seguinte, tem muito treinador que adora esse segundo, terceiro volante, que joga com a canhota. Mais à frente. Entendeu? E aí você liberaria o Marcos Rocha, porque você teria 2 volantes para cobrir aquela... E tem um outro aspecto, né, Everton, que embora ontem a imagem que o Santa Fé tenha passado é de um time de velocidade, né, o Santa Fé é um time muito alto. Muito alto. Todos os jogadores forte muito fisicamente, fortes. muito alto. E o Atlético provavelmente não terá o Léo Silva nessa partida do dia 18. Né? Então, quer dizer, aí... É uma dificuldade que o atleta tem, porque é Marcos Rocha, Donizete, Pierre, Douglas Santos, Dátulo, Luan, são todos jogadores baixos, né? Então, essa marcação da bola aérea, porque ontem ela não apareceu muito, até porque a velocidade foi o forte do time. Mas o time tem uma bola aérea muito forte, então eles têm muita altura, muita força física, então é uma questão que o Atlético precisa olhar bem também, até porque o Pérez bate muito bem na bola. Pois então, é uma arma que o time tem e não usou ontem, mas que o Atlético precisa estar atento a ela. Você teria o Cárdenas livre para jogar, você teria o Luan aberto, correndo pelos 2 lados, muito inteligente. Caso o Prato volte, é um homem de referência, até mesmo para abrir espaço para o Lucas Cândido chegar, porque o time não chuta, meu. E o Prato até para marcar a bola aérea. Ou isso também, né? Ele é grande, Olha aqui, alto. presta atenção, meu amigo telespectador, você se preocupa muito com a sua saúde, com a sua saúde, o quê? Com a sua segurança, com a sua saúde também, né? Se tiver segurança, não tem saúde, a coisa degringola. E com a segurança da sua família. Eu sei que você já pensou em proteger aí o seu carro, sua moto, porém o valor de uma proteção veicular nunca coube no seu orçamento. Só que isso agora acabou, meu amigo. Agora você pode adquirir a proteção do seu veículo ou moto, até 300 cilindradas, porque só a Socicar tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. Você vai ligar agora 3353-4540, 3353-4540, porque os benefícios são a partir de R$ 15,50. R$ 15,50 por mês é muito barato e garante a proteção total do seu carro ou da sua motocicleta até 300 cilindradas contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer outro fenômeno da natureza aí. Além da assistência 24 horas também, que é Help 24 horas em todo o Brasil. Se você, de repente, faz a proteção do seu carro. Viajou ali para o Rio de Janeiro e aí o seu carro foi roubado na linha amarela. Você vai ligar, se não encontrar, é carro novo, meu amigo. Não tem conversa. Em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque, tudo isso, tem a Help 24 horas para resolver o seu problema. E hoje tem promoção somente para os 50 telespectadores que ligarem agora e falarem que estão assistindo os donos da bola, hein? Descontão, checão de 50 mangotes para você aqui. Olha o checão aqui. Se de repente a sua proteção cair aí na casa de 15,50, você já tem 3 meses no mínimo garantidos aqui com esse checão que eu estou te passando. Somente a Socicar pode oferecer isso para você. Você tem que ligar agora 3353-4540, porque a Socicar é uma parceira Help Assistência 24 horas. Então, contra furto, roubo, colisão, Help 24 horas, a Socicar é parceira e a cobertura é em todo o Brasil. Não perca mais tempo, ligue agora 31-3353-4540. Rápido intervalo, a gente volta em 2 minutos, não saia daí.